Fala, senhoras e senhores, buenas. Bom, cara, você já se perguntou porque mesmo fazendo tudo certo, você ainda sente que tem algo errado? Acho que já passou por isso, né? Quem nunca? Que você já tentou se encaixar nos lugares, seguir alguns conselhos, seguir sistemas, padrões e tudo, mas mesmo assim ainda parece que falta alguma coisa? Aquela sensação de estar rodeado de barulho, informação, promessa, notificações, mas ainda assim você sente um silêncio, sabe? Algo estranho por dentro, sabe? Beto Maciel, eu fui atrás de tudo, cara, pra encontrar isso que faltava, essa peça. E eu andei por tudo. Ayahuasca, Umbanda, meditação, Seishonoye, Reiki. Eu sou formado em Reiki e sim, existe uma formação, mantra. Cara, fiz um rolê, tipo, universalista de fato. Eu achava que quanto mais eu buscasse esse espiritual, mais perto eu ia estar de Deus ou até da verdade. Mas, mano, isso é muito relativo. Porque parece que quanto mais você entra nesse rolê de buscar as coisas, tipo, de querer encontrar as respostas, mais vira uma espiral, mais vira um caleidoscópio, saca? Você vai entrando e, tipo, daqui a pouco você não se encontra mais, você se perde ao invés de se encontrar. Nessa miscelânea de rolês que existem, sabe? Tem uma hora que a gente começa a perceber que tá girando em círculo e que o espiritual não é sinônimo de verdade. Aí, quando você tá nesse caminho, descobrindo, tudo é sagrado, tudo tem uma resposta, busque dentro de você mesmo. Tipo, essa autoafirmação que a maioria das práticas religiosas trazem de autossalvação, tá ligado? Você tem que se salvar, alcançar a iluminação por conta própria, você não precisa de ninguém pra te dar respaldo, te dar essa base. Então, eu fui buscando tal, achei que se achar a solução com o passar do tempo, mas eu fui percebendo que eu tava ficando com a mente, comigo eu tava ficando meio gorduroso mentalmente, sabe? Buscando resposta e encontrando cada vez mais perguntas, tá ligado? Eu fui virando um caleidoscópio que não tinha mais como fazer nada. Aí vem a grande dor, que é aquelas viradas de chave que acontecem na nossa vida, que é a desilusão. Você pega, olha para ao redor, aí você pensa, pô, e aí? E agora, o que vai acontecer? Perde a graça as coisas, sabe? Aquele momento que você perde a vida, perde a graça. E eu cheguei nesse ponto. Esse ponto, ele é sempre o início de uma cura. E pra mim, ela foi muito grande, porque foi um dos momentos da minha vida que eu lembro que, mano, eu olhava ao redor, não tinha mais esperança, sabe? Tipo, já tava tudo morno. Aí acontece uma virada de chave. Quando eu comecei a fazer, eu li toda a codificação do Allan Kardec, eu falei, caralho, olha, eis a resposta de tudo. Agora eu entendi o espiritual, pá. Mas ali era só uma pequena fagulha do que estava realmente por vir. Então, depois dessa decepção de buscar tanto e encontrar tão pouco, ou na real até desencontrar mais do que já estava, decidi deixar de buscar autossalvação. Eu comecei a buscar a verdade, a simplicidade, irmão. Essa é a chave da vida pra mim, tá ligado? A simplicidade. Pelo simples, na simplicidade, são coisas que até as crianças conseguem entender, tá ligado? Se as crianças entendem, então é uma verdade, entende? Então foi aí que eu conheci a verdade na sua base, que é o quê? A Bíblia Sagrada, mano. Meu pai é testemunho de Jeová, cresci aprendendo sobre as historinhas bíblicas, tá ligado? Muita gente acha que passou por isso. Isso foi uma base legal, mas eu fui crescendo, eu fui criando um preconceito por conta das questões de experiências que eu tive com pessoas que eram de igreja, da minha família, e que você via que na prática a pessoa era tipo um monte de falsidade, era um monte de hipocrisia. Isso foi nascendo em mim uma repulsa com relação aos religiosos. Então eu me afastei da Bíblia porque eu assimilei que a Bíblia era sinônimo de os crentes religiosos que, arrotava a santidade e vivia uma vida de merda, tá ligado? Então aí eu resolvi, tive a humildade, como já não tinha mais esperanças, voltei pro simples e comecei a encontrar na Bíblia não mais historinhas ou aquelas coisas tipo meio sem sentido muitas vezes, mas eu comecei a encontrar, mano, o manual da vida, bicho. Como ganhar dinheiro, como casar, como ter uma família, como plantar, como se alimentar, como se vestir, para que você tenha sucesso nessa passagem física aqui, tá ligado? Então, essa foi uma grande virada de chave, eu consegui chegar essa quebra de paradigma, essa quebra de padrão. Então foi uma renovação maravilhosa. Então foi aí que eu conheci a verdade, na simplicidade. Não como religião, não como regra, mas como resposta, sacou? Então isso encaixa. E quando eu comecei a andar por esse caminho, cara, da simplicidade, da verdade, o manual da vida, foi aí que as coisas começaram a mudar. E aí que eu comecei também a me incomodar, porque até o que eu não via começou a me ver,
continuamos no próximo capítulo. É nóis.